Caros amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, nossa saudação a todos que possivelmente nos veem nesse instante, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos envolva em sua paz e que possamos aqui trazer reflexões para a nossa alma, para o nosso espírito imortal. O Centro Espírita Antônio de Oliveira, na pessoa do nosso amigo Wagner, convidou-nos a falar sobre um tema que é um dos capítulos do livro Boa Nova, que foi ditado pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a nós nos incumbiu de falar sobre o quarto capítulo, intitulado A Família Zebedeu. Bom, considerando o tempo que temos para fazê-lo, como é um tempo muito curto, vamos tentar sintetizar as ideias, mas trazer aquilo que de mais importante nós conseguimos perceber nessa mensagem ditada por Humberto de Campos. Humberto de Campos aqui resgata, na verdade, um encontro daqueles narrados nos Evangelhos, que é justamente quando Jesus, após a sua primeira pregação, em que ele vai em busca dos seus apóstolos. Ele então se encontra com dois daqueles que seriam futuramente os seus apóstolos, Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu, daí o nome família de Zebedeu. E os dois, Tiago e João, ao verem Jesus, magnetizados talvez por aquela figura, majestosa do Cristo, eles sentiram assim uma emoção muito grande, de sorte que foram até ele e ao que Jesus perguntou-lhes se eles gostariam de ser os seus apóstolos. E os dois, como eram muito jovens ainda, não titubearam, conforme a narrativa de Humberto de Campos, percebemos que com aquele entusiasmo e com aquela alegria, como se naquele momento reencontrara com alguém que lhes fora muito querido, tamanha essa figura amorosa do Cristo, eles não titubearam e disseram que sim, que gostariam de sê-lo. E João então aproximou-se do Cristo, beijou-lhe a mão. Tiago estendeu-lhe a destra sobre o ombro, de maneira a aceitar aquele convite. Mas como eles eram ainda muito jovens, tiveram que retornar ao seu lar, à sua casa, para, lógico, pedir permissão para os seus pais. A primeira pessoa, então, com que eles se deparam é justamente a sua mãe, a Salomé. E aí, Salomé, ao ouvi-los falar sobre o Rabi, que havia os convidado a participar, como seus apóstolos, Salomé, ela teve uma reação que Humberto de Campos vai dizer aqui e vai chamar a atenção, que é essa reação de mãe, mãe que quer proteger, mãe que é sempre o melhor para os seus filhos. Salomé então vai até Jesus, procura Jesus. Porque na cabeça de Salomé, e veja-se, ela já havia ouvido Jesus na véspera, em que ele dera um sermão, falava sobre o reino de Deus, sobre a construção do reino de Deus. E ela então, diante dessas ideias, diante das ideias promissoras da divulgação de um novo reino, uma vez que os judeus eles viviam sobre o regime dos romanos e, portanto, um regime duro, muito cruel, e todos já haviam lido nas profecias, por exemplo, que tudo, na verdade, haveria de ser restabelecido. Só que essa ideia de reino de Deus era uma ideia ainda na cabeça das pessoas
muito controversa, uma vez que reino, a ideia de reino naquela época, e até nos dias atuais, sejamos sinceros, guardava relação com algo material, né? Então, quando Jesus anuncia o reino, as pessoas então deduziam que deveria ser num local, em algum lugar. E que ele ali estava na figura de um representante, que ali também estava para selecionar aqueles que fariam parte desse reino. E aí Salomé, tomada, né, por essa preocupação de mãe, vai até Jesus solicitando dele que, assim que o reino fosse estabelecido, que Jesus pudesse colocar os seus 2 filhos, um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus faz uma pergunta curiosa para ela, não é? Porque, não obstante a sua preocupação de mãe, Jesus a pergunta: mas é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Chama-nos a atenção na fala do Cristo aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, em razão do processo evolutivo. Porque é lógico, Kardec nos traz informações de que o espírito, sendo imperfeito, tendo imperfeições a vencer, essas imperfeições, naturalmente, elas só serão superadas mediante sofrimento. Kardec vai abordar sobre isso, inclusive, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, quando ele vai dizer-nos que toda imperfeição gera um sofrimento que lhe é peculiar. Então, por exemplo, a pessoa que tem a inveja, portanto, ela é invejosa, a inveja é um sofrimento, é uma imperfeição, melhor dizendo, que gera um sofrimento. O egoísmo é uma imperfeição que também gera um sofrimento, a egolatria, né? A vaidade gera um sofrimento. Então, toda imperfeição, ela tem um sofrimento que lhe é peculiar. Esse sofrimento é inerente à imperfeição e não uma punição ou um castigo de Deus em relação aos seus filhos. Por isso Jesus faz a pergunta, só que Salomé não entende isso. E ela percebe que durante o encontro dela com Cristo, os outros que ali estavam ao redor de Jesus também já olhavam com um olhar de curiosidade, o que é natural, não é? Presença majestosa de alguém que vem estabelecer o reino, alguém ali muito interessadamente conversando ali, a sós com Cristo. Claro que isso gera uma certa curiosidade em saber do que se trata a conversa. Mas ela então, percebendo isso, sai, vai à procura do seu marido, o Zebedeu, e aí pede a ele, né, que vá até Jesus saber, né, exatamente o que seria, né, esse reino de Deus. Ao que o marido faz então. Ao entardecer, ele procura Jesus com os 2 filhos, João e Tiago, e aí tem uma conversa com Cristo. Só que a conversa com Jesus aí já é diferente. Porque enquanto Salomé ela tem a preocupação de estabelecer que os seus filhos tomem uma posição nesse reino, e, diga-se de passagem, uma posição de destaque, Jesus conversa com Zebedeu, no intuito de esclarecê-lo de que essa proposta é uma proposta que legaria a ele passar por sofrimentos. Então veja, os filhos, imagina você, né? Pai e mãe, aí seus filhos adolescentes sendo convocados por Jesus a fazerem parte de um apostolado.
E Jesus é claro com Zebedeu, resgatando inclusive de Zebedeu textos que ele mesmo conhecia acerca dos profetas. E Jesus chama a atenção para os profetas que passaram pelo mundo e que todos eles foram mortos, né? Que foram martirizados justamente pelo fato da incompreensão humana em entender as coisas que dizem respeito ao espírito imortal que todos nós somos. Então chama a atenção do pescador Zebedeu, mostrando-lhe que os profetas que passaram pelo mundo passaram em vias de sofrimento e de dor. Tiveram que travar inúmeros sofrimentos, inúmeras situações de repúdio, não é? De martirização, justamente porque a proposta do Cristo ela vai de encontro àquilo que ainda há de muito grande nos corações humanos, que é o ódio, que é a raiva, que é o egoísmo, que é todos os sentimentos que derivam basicamente desses três sentimentos raiz dos males humanos, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E Jesus chama a atenção justamente para isso. Mostra para o pescador que a tarefa seria árdua, mas que ele estava ali fincando as suas bases com uma certeza, não como uma possibilidade, não como algo que pudesse até acontecer. A vinda do Cristo, ela revela-nos que não é uma possibilidade, é uma lei. Trata-se de uma lei, o processo evolutivo. Todos nós evoluiremos. Todos nós evoluímos. Todos nós marchamos para o alto. Ascendemos para o estado de perfeição que nos aguarda. Jesus tinha essa certeza justamente pelo fato de ser um espírito puro, e nós compreendemos isso com a doutrina espírita, que nos revela Jesus como sendo o modelo e guia da humanidade. Então Zebedeu, após ouvir todas as elucidações de Jesus, vai perceber que realmente Jesus, né, é um profeta. Ele reconhece a figura do Cristo como sendo a de um profeta que fala com sabedoria, que fala com doçura, que fala com amorosidade, mas também que fala com verdade, mostrando que o trabalho de construção do reino de Deus requer muita coragem, requer uma vontade firme e ardente, e que não seria um trabalho de alguns dias, mas que seria um trabalho longo, muito longo. Mas Zebedeu, entusiasmado com as palavras do Cristo, as palavras de Jesus, né, devota a ele, né, não apenas os seus filhos na condição de apóstolos, mas como também a sua própria atitude. Então ele diz a Jesus, com muito entusiasmo, de que ele mesmo contribuiria para que o reino, para que o evangelho pudesse, para que a boa nova, né, pudesse se expandir pelo mundo. E diz isso, né, no sentido de angariar inúmeros trabalhadores. E aí Jesus o adverte mais uma vez, chamando a atenção do pescador para algo que é fundamental compreendermos. Jesus não está preocupado com números, com quantidade. Jesus está preocupado com a verdade, com o estabelecimento da verdade. O Espírito Emmanuel chama-nos a atenção, num conjunto de mensagens ditadas
através da psicografia de Chico Xavier, que o Evangelho é a obra de Deus ou é a obra divina no coração dos homens e que ela se dá palmo a palmo, um coração por vez. Um coração por vez. Não é algo que se dá em todos, mas o coletivo é o resultado do que acontece no coração de cada um. Transformando-se o coração de cada um, a humanidade inteira se transforma. E Jesus prossegue, conversando com o pescador, até que este verdadeiramente entende essa proposta do Evangelho. Zebedeu, a família de Zebedeu, era uma família que possuía, provavelmente era uma família abastada, porque ele provavelmente era dono daquilo que a gente poderia denominar como sendo uma cooperativa de pescadores. Talvez até Pedro fizesse parte desta cooperativa. Então ele era um homem de posses. Ele não era desprovido como os outros, não é? E então ele hipoteca a Jesus todo, né? Talvez tivesse inclusive, né, talvez tenha dado a Jesus suporte, né, a Jesus e os apóstolos, esse suporte de que eles necessitavam para se manterem enquanto espalhavam a boa nova. Então, a ideia da família de Zebedeu aqui chama-nos a atenção para o propósito da existência corpórea, para o propósito da vinda de Jesus, para a necessidade do estabelecimento do reino de Deus no coração dos homens. Não como algo exterior, mas como algo interior, como algo que se conquista mediante a ação de cada um. Então, na mensagem nós vamos perceber o momento em que Jesus encontra com os apóstolos. Esse encontro, assim como com os apóstolos, ele acontece comigo, com você e com qualquer um. E não basta que a aceitação ela seja por outras pessoas. Porque Jesus, a construção desse reino a que Jesus se refere, ele decorre de um processo consciente. O espírito ele precisa, pela sua própria vontade, buscar esse reino. Ninguém pode fazer isso por você, nem por mim. Eu faço isso por mim mesmo. Mas eu também preciso entender que esse processo demanda passar por situações e circunstâncias. Isso nos remete às elucidações trazidas pelos espíritos quando questionados pelo codificador Allan Kardec acerca da reencarnação ou da encarnação dos espíritos. E a gente vai perceber que o espírito, no seu estado espiritual, ele programa a sua encarnação. Essa programação, ela não é feita por outros espíritos. Ela pode até ser sugerida. Os espíritos superiores podem sugerir, podem orientar na escolha, mas eles nunca vão decidir nem impor. A escolha final é sempre do espírito, que, livre e consciente, analisa as suas imperfeições e, a partir dessas imperfeições que trabalhará no processo encarnatório, ele sabe a que tipo de provas ou expiações terá que passar, portanto, a que tipo de sofrimentos terá que se submeter para superar as suas aflições e, portanto, construir gradativamente o reino de Deus dentro de si.
Esse primeiro encontro é um encontro que acontece com você e a lei divina. Porque você vai perceber através da análise consciente, percebendo o seu passado, por exemplo, analisando e entendendo que todos os males que você causou só foram possíveis por conta das imperfeições que você ainda não superou. E naturalmente, os males eles causam uma desarmonia, porque a lei divina ela é sempre harmônica e nós precisamos nos adequar a ela. E a partir disso você escolhe com livre e consciente pelas provas. Mas quando você reencarna, aí você se confunde com as coisas do mundo, sobretudo nas primeiras etapas da jornada espiritual, onde há uma predominância da matéria sobre o espírito. E há a necessidade de vencer isso, esses obstáculos. Aqui, o espírito Humberto de Campos chama-nos a atenção para essa possibilidade. Jesus vindo, que é o encontro do ser com a própria lei, e chamando aqueles que já têm condições, porque nisso a gente percebe também que Jesus não procurou qualquer um. A procura do Cristo é sempre por aqueles corações mais humildes, que, embora não tenha ainda as condições de espíritos elevados, mas possuem algo que Humberto de Campos vai chamar de boa vontade. Uma vontade sincera, honesta e verdadeira em querer transformar-se num espírito mais evoluído, num espírito mais condizente com os ensinamentos do Cristo e, portanto, com a lei divina. Diante de si, num vasto futuro espiritual, Jesus via o reino desdobrar-se ao infinito. Por isso, afirmara, inclusive, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque para ser guia, conforme a resposta dada à questão 625, é preciso já ter trilhado o caminho e conhecê-lo em profundidade. Nesse sentido, que nós possamos nos mirar na figura do Cristo e, de alguma sorte, imprimir os seus ensinamentos na nossa vida, no convívio com o próximo, nas resoluções que tenhamos que tomar, tendo consciência de que todas elas implicarão na minha e na vida de todos. Muita paz, que Deus nos abençoe.